E bem-vindos a este programa Vozes Portuguesas ou Portuguese Voices, que é um programa semanal, assim o espero, que irá decorrer aqui através das páginas do Facebook da RTA, através das páginas do Facebook também da Igreja da Sagrada Família e tantos outros sítios que irão também estar disponíveis ao longo da Califórnia e também nos Estados Unidos. Portanto, a ideia fundamental deste programa é fundamentalmente esta abertura e encontro de culturas e de espiritualidade convergindo com uma dimensão profundamente portuguesa e que significa somos um povo vindo de muitas partes de Portugal, de muitas partes do mundo e ao mesmo tempo queremos continuar a partilhar estas nossas raízes e portanto Portuguese Voice é precisamente este diálogo, este encontro, estas pontes de ligação e esta semana que começamos fala-nos precisamente desta abertura, deste desejo de comunicação com o mundo e do mundo em que vivemos. Espero que assim apreciem e gostem e vamos então começar com este programa. Pensamento da semana. E vou dizer o primeiro em inglês e depois em português. Remember a happy, peaceful time in your past. Rest there. Each moment has a richness that takes a lifetime to savor. Pensa no momento feliz e pacífico do teu passado. Descansa e medita nele. Cada momento tem uma riqueza que leva uma vida inteira a saborear. E agora este pequeno momento de sugestões de cinema. Neste caso, filmes que tenham alguma coisa a ver com uma dimensão humanística e uma dimensão cristã. E aquilo que eu sugeria, visto que passamos provavelmente muito mais tempo em casa do que gostaríamos, este filme de Two Popes, provavelmente já ouvimos falar, mas se não viram, a minha sugestão de poderem ver este filme de Two Popes encontra-se disponível em Netflix. Portanto, não estou a fazer nenhuma promoção à Netflix, é o sítio em que se encontra disponível. E os dois papas com dois grandes atores, Anthony Hopkins, que representa o cardeal Ratzinger, e o Pope Benedict, portanto o nosso anterior Papa, que agora se encontra reformado, e Jonathan Pryce, que se representa o Cardinal George Bergoglio, e o atual Papa Francisco. E é podemos assim dizer, uma pequena referência de que é uma dimensão muito, ao mesmo tempo, histórica. Este diálogo, no fundo, quase que aparentemente uma aparência de conflito entre uma versão da Igreja mais progressiva e uma versão da Igreja mais conservadora, mas que, no fundo, vemos claramente que estes dois Papas se encontram lado a lado numa comunhão profunda da Igreja, pois o amor está acima de toda a aparência de separação. E é interessante que, no fundo, é este diálogo entre os dois Papas, é esta amizade profunda entre estes dois homens que nos falam de uma Igreja que, ao mesmo tempo, aparece potencialmente dividida ou polarizada, mas que, no fundo, a espiritualidade, a dimensão mais profunda da Igreja leva a uma união
que nos ultrapassa a aparência. E, no fundo, esta dimensão muito cristã, que o olharmos com o olhar de Jesus, o vermos com o ver de Jesus, ultrapassa todas as barreiras humanas. E, no fundo, este diálogo entre os dois papas é uma história muito bonita. Portanto, um filme muito bem feito, grandes atores, uma grande produção e uma grande sugestão para que possamos ver este filme. Portanto, segue-se agora o trailer que nos fala um bocadinho deste filme. What is that plant? It's oregano. Your gardener gave it to me. You're very popular. I just try to be myself. Whenever I try to be myself, people don't seem to like me very much. Confidential church documents were allegedly leaked to the press, alleging corruption and misconduct among the clergy. I hope this business is not too distressing. Does a shepherd run away when the wolves appear? We are moving in directions I can no longer condone. I've struggled to do what must be done, but I've lost. Popes can't resign. If you do this, you will damage the papacy forever. I can no longer sit on the chair of St. Peter. You are mistaken. You are... Silence! I cannot play this role anymore. There's a saying, God always corrects one pope by presenting the world with another pope. I should quite like to see my correction. Cuando tenga la tierra, la tendrán los Reform needs a politician. The most important qualification for any leader is not wanting to be leader. It's not me who needs to be satisfied. It's 1.2 billion believers. Cuando tenga la tierra de los You're the right person. Church needs to change, and you could be that change. It could never be me. The grand doors have slammed shut and will remain so till the next pope has been chosen. From that balcony up there, nuestro nothing is static in nature, not even God. Where should we find him if he's always moving? On the journey, Oh, perhaps we'll find God over there on the journey. I'll introduce you to him. cantaré. Big Pope, you must remember that you are not God. You're only human. E agora é o momento de uma pequena história, uma pequena parábola, que tem uma dimensão humana e uma dimensão espiritual. E esta história chama-se A Abundância e a Penúria. Duas pequenas ilhas, uma em frente da outra, separadas pelo mar, uma era a abundância, era fértil e produzia, em grande quantidade, fruta e trigo dourado. A outra era a penúria, pedregosa e estéril, tinha pouca água e a fruta e o trigo eram ali escassos. Os habitantes da penúria eram todos pobres e era para eles muito difícil prover à sua mísera subsistência. Entre os habitantes da abundância havia o Senhor João, que a miúdo subia um pequeno outeiro para contemplar a penúria, que estava do outro lado. Homem bondoso, desfazia-se em compaixão e dizia para si, para consigo: como podem sobreviver estas pobres gentes tão sós e abandonadas? Aqui temos tudo em abundância e o que é preciso é podermos dar-nos ao luxo de repartir tudo com a penúria. Vou convidá-los a unirem-se a nós. O Sr. João desceu depressa o outeiro e atirou-se à água. Como era excelente nadador, chegou em poucas horas à desolada praia da penúria. Os ilhéus depressa se juntaram à volta dele, surpreendidos com a visita de um estrangeiro. Perguntaram-lhe o que queria. Vim convidá-los a todos a irem comigo para a abundância, respondeu amavelmente. Ali podereis participar da grande riqueza que a nossa fértil ilha
produz. É só descansar um pouco e amanhã de manhã iremos, como espero, todos juntos. Os anciãos da penura puseram-se a discutir a proposta do senhor Interesse e depressa chegaram a uma conclusão. Todos deveriam aceitar o seu generoso convite. Na manhã seguinte, ao raiar do dia, estavam todos prontos para se meterem ao mar. Alguns dos habitantes da penúria levavam consigo pequenas bolsas em que tinham metido os seus bens mais preciosos: dinheiro, pedras resplandecentes e joias. Postas as bolsas aos ombros, seguiu animadamente o Sr. João através do mar. Este, uma vez regressado à sua ilha da abundância, sentiu-se aliviado e satisfeito pelo êxito da missão. Começou a contar com regozijo os vizinhos da penúria que tinham conseguido alcançar com ele terra firme. Então, com grande horror da sua parte, ao terminar de contar, deu-se conta, demasiado tarde, de que os únicos que tinham completado a travessia eram as crianças e outras pessoas que não traziam bolsas a tiracolo. Todos os outros se tinham afogado. E agora gostaria de contar um pequeno resumo desta pequena história, desta pequena parábola, também em inglês. This is a story of a man that lived in the island called the Island of the Abundance. And in front of that island existed another island called the Desert Island. And every time, or once in a while, he went to the top of the mountain and he will look to the desert island, to the poor island, where the people didn't have too much to survive with because not much agriculture could be done in that island, and will say how they can live like that. And one day he had this great dream. Why not going to the other island and invite them to come to their island and to partake and share of the goodness and the abundance of whatever they have in their own island. And because he was a good swimmer, he started swimming and swim to the other island, took some hours. And when he arrived there, and everyone in those islands were very curious, who is this stranger? And he told them, I just live across from you in that beautiful island, and I would like to invite you to come with me, because we have so much that we can share with you of the abundance of our harvest. And the people and the elders of the community, they all gathered together, and finally they said, we all should move together with him. And the next day, everyone gathered on the beach together with Mr. John, the man that swim to that poor island. And some of them, they carry with them in the backpacks their belongings, the most precious belongings, their jewelry and money they might have. And the children and other people didn't carry that. And so they start swimming. And finally, they arrive to the island of abundance. And Mr. John start to share with the people of their own island the story that just happened, and as he started pointing to the people in his back, that when he realized that not everyone was there, and he was amazed and shocked and in awe when he realized that only the children and only the people without belongings in the backpack, they were the only ones able to survive. Anyone that was very heavy and with backpacks, they all sink because they could not, or they were not good swimmers, or they were too tired, and they didn't survive the crossing and the swimming to the island of abundance. E podemos recontar esta história olhando um pouco também para as nossas próprias histórias, a nossa própria existência,
e perguntarmos a nós próprios o que é que significa desejarmos este paraíso, esta ilha da abundância. E muitas vezes aquilo que temos nunca é suficiente, e a ilha do vizinho, a casa do vizinho, o carro do vizinho, os bens do vizinho são sempre melhores do que o meu bem. São estas dimensões, podemos assim dizer, que podemos olhar do que é que significa este Senhor João, que era uma pessoa de bens, uma pessoa que possuía, segundo a história nos conta, mas ao mesmo tempo estava disposto a partilhar e queria partilhar dos seus bens e da sua abundância e das suas riquezas com aqueles que se encontravam na ilha da pobreza, na ilha da penúria. E no fundo este desejo de que vemos esta pessoa, podemos dizer em termos bíblicos, que é um pobre de espírito, em espírito, que significa, segundo as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres em espírito, que significa estas pessoas que, mesmo podendo ter, desejam do fundo do coração o melhor para os outros e querem partilhar com os outros as riquezas e as alegrias e tudo o que têm. E no fundo esta história deste Senhor João. E muitas vezes a história das pessoas da Ilha da Penúria poderão ser também os ricos no meio da sua pobreza, porque mesmo o pouco que tinham, atravessando nas suas mochilas, podemos assim dizer, através do mar, isso levou-os a afundarem-se, pois não se tinham, podemos dizer, desprendido das aparências das riquezas. Que significa, nesta peregrinação que todos vivemos nesta nossa vida, indo de uma ilha para outra, indo de um país para outro, indo de um estado norte-americano para outro, muitas vezes levamos muito tempo para preparar todos os bens para levarmos o nosso transporte. E muitas vezes, olhando nós para os nossos pais e os nossos parentes, os nossos antecessores, podemos assim dizer, no mundo em que vivemos, e vemos esta história de imigração, que muitas vezes passa por as pessoas chegarem com muito pouco, chegarem com as suas malas, com os seus pequenos bens, no avião e pouco mais, mas com uma grande riqueza no fundo do coração. E é esta riqueza do fundo do coração que mais conta. E vemos estas grandes histórias de tanta gente, por exemplo, vindo das Ilhas dos Açores, que aqui chegaram, e a grande riqueza que trouxeram foi a riqueza da fé, a riqueza da cultura, a riqueza da amizade, a riqueza do amor. Muito mais isso tudo conta do que a aparência do bem. E no fundo esta história destas duas ilhas, é esta história deste Senhor João, é esta história que é a nossa história. Nesta nossa secção das notícias na nossa igreja, quer em Los Angeles, quer em Portugal, quer no Vaticano. Começando pelas notícias da nossa igreja em Los Angeles, sabemos das notícias que estão a decorrer, de que em relação ao vírus corona, ao coronavírus, de que no fundo o acesso à liturgia não é o mesmo que é o habitual. Sabemos que, por exemplo, batismos e outros sacramentos da Igreja ainda não se encontram restabelecidos na sua totalidade, mas que a liturgia da Eucaristia já é possível com as suas limitações. Em Portugal temos algumas pequenas notícias, assim como, por exemplo, em relação ao Covid-19, a Comissão do Vaticano defende o desinvestimento militar para reforço dos sistemas de saúde e, no fundo, é apoiado também pelo Papa Francisco em relação às Nações Unidas, e já vamos ver dentro em breve esta notícia. Sabemos também de que em Portugal, em relação à pandemia, criou realidades escondidas e envergonhadas, e que chamam este apelo
é uma oportunidade de conversão interior, de olharmos a nossa forma de viver, como podemos viver de forma mais ecológica, como podemos fazer bem aos outros. No fundo, esta atitude de, pronto, acontece em todo o mundo, de que não estarmos atentos só a nós próprios, mas estamos atentos aos outros, e nesta atitude profunda, por causa do coronavírus, de que estamos todos interdependentes, interligados, e que é um tema também do Laudato Si, da encíclica do Papa Francisco, e que tem muito apelo e muito importância no dia de hoje, aqui, portanto, esta característica. Sabemos também da Igreja em Portugal, outra notícia, de que a confraria em Coimbra aponta para as celebrações da celebração da Rainha Santa Isabel no próximo ano de 2021, porque celebra os seus 750 anos, aniversário do nascimento da Rainha Santa Isabel. E visto que é um acontecimento também muito importante para a nossa comunidade portuguesa, pois a Rainha Santa Isabel foi quem deu início às festas das Irmandades, ou deu início às Irmandades do Espírito Santo, que por sua parte começaram as festas do Divino Espírito Santo. Portanto, chamar a atenção de que começar os preparativos para o ano 2021, nos seus 750 anos de aniversário do nascimento da Rainha Santa Isabel. Também das notícias do Vaticano, portanto, o Papa Francisco convida este Magisterium for Peace and Against Hypocrisy. So Pope Francis expresses his support for the United Nations resolution for a global and immediate ceasefire, which will bring relief to people at war and enable them to fight the COVID-19 pandemic. Portanto, este grande apelo para uma paz em todo o mundo, através também do suporte das Nações Unidas, e, portanto, no fundo faz eco do apelo das Nações Unidas, que foi feito pelo seu secretário-geral das Nações Unidas, que também é um português, o Presidente das Nações Unidas, António Guterres, e o Papa Francisco também faz este apelo. So the Pope Francis already made his request, supporting the appeal made 5 days earlier by the Secretary General of United Nations, António Guterres, had called for a global and immediate ceasefire in all corners of the world. Portanto, o Papa Francisco também ecoa e faz este grande apelo por uma paz mundial. Portanto, estas notícias para já desta semana, de chamar a atenção da Igreja. Há uns anos atrás tive a hipótese e a oportunidade de visitar a ilha de Timor-Leste. Como sabemos, Timor-Leste fez parte, podemos dizer, das antigas colónias ou dos antigos territórios portugueses, e ainda hoje Timor-Leste, uma das línguas oficiais é o português e a outra é o Tetum, que é uma das línguas nativas de Timor-Leste. Mesmo sendo um país muito pequeno, com menos de 1 milhão de habitantes, tem mais de 26 dialectos. Portanto, o português é a língua da unidade. E durante mais de 25 anos, Timor-Leste esteve subjugado pela Indonésia, e durante aquele tempo a grande preocupação do povo timorense, em que foram, podemos dizer, dizimados e quase podemos dizer um ato de genocídio, foi praticado nas populações de Timor-Leste, em que mais de 100 mil pessoas faleceram e foram assassinadas. No meio disto tudo, o povo de Timor-Leste sente este grande desejo de reconciliação. Portanto, este músico que vamos agora ouvir, Ego Lemos, um dos músicos mais conhecidos da ilha de Timor-Leste, fala-nos precisamente nesta canção, A Paz em Timor-Leste. É uma paz que vem do desejo profundo da reconciliação, uma reconciliação que nasce do sofrimento profundo de um povo
que durante mais de 25 anos sentiu as feridas, sentiu o sangue na sua própria pele e em todas as famílias de Timor-Leste, isso está muito presente. Portanto, ouçamos esta canção que é muito bonita, A Paz de Timor-Leste. Siluan fogo bote besuni udang bentu osikalo abokon raine betu mamota sulile morai osirai ulu dorai ku atunune se fomoris ayarati moria. Timor, amor is bad. Rai nebe haram fakar fatin. Amor is a mateo. Mas que susar moço ita tenginya buras dame Timor Odi ano kita Osi susar mosu ay me beka tununeita selaterusan Timor atununeita selaterusan Timor aturune odi mori sadame Timor siluan fogo bote besoni udang bentu osikalongan abokoraine betu mamota sulile morai osirai bulu dorai ku atunune se fomoris ayarati Timor, amor is bad. Rai nebe haram fakar fati. Amor is a mateo. Mas que susar mosu ay mao. Ita tenginya buras dame Timor Odi ano kita Osi susar mosu ay me beka turuneita salaterusen Timor aturuneita salaterusen Timor Atunune
Em todos estes programas semanais vamos tendo sempre uma pequena história de membros da comunidade portuguesa que aqui vivem nos Estados Unidos, não só aqui na Califórnia, não só aqui em Los Angeles, mas também nas ilhas do Hawaii, também na costa leste, e que eu tive a oportunidade ao longo dos últimos 20 anos de os contactar, de os entrevistar, e portanto aquilo que vamos ver são algumas das entrevistas, portanto todas as semanas iremos ver uma das entrevistas, portanto significa que tenho imensas entrevistas, e esta semana iremos ver uma das entrevistas feitas aqui no sul da Califórnia, na zona de Los Angeles, na cidade de Artesia, ao casal Manuel Adão Simas e Maria Clara Simas. O meu nome é Manuel Adão Simas, tenho 60 anos de idade, nasci na Freguesia dos Biscoitos, na terceira Ilha dos Açores. O meu nome é Maria Clara Simas, também nasci nos Biscoitos, na Freguesia dos Biscoitos, na Ilha Terceira Açores. E a minha idade, 56 anos. Os meus primeiros 25 anos que vivi foi na Terceira. O meu pai era vinheteiro e trabalhei nas vinhas com o meu pai. Também toquei na Filarmónica dos Biscoitos, também por aí à roda uns 12 anos, talvez 12, 13 anos. Gostava de ir às touradas, gostava das festas. E também eu, quando se fez a Igreja Nova lá nos Biscoitos, eu por acaso fui a pessoa mais nova que trabalhou naquela igreja e fui a primeira pessoa que deitou a pedra no chão da parede que estava a dividir o prédio para se começar a trabalhar na igreja. Depois de 25 anos vim para aqui. Vivi nos Açores há 16 anos. Nasci nos Biscoitos, mas tive a escola toda, foi numa outra freguesia. Os meus pais mudaram e lá que eu tive a escola. Aos 14 anos viemos para a casa dos meus avós. E já que o meu marido falou da igreja, foi precisamente o meu avô que deu o prédio para a igreja. Trabalhámos muito para aquela igreja e com muito gosto. E foi uma das principais coisas que nós fizemos lá, que nos deu muito prazer. Trabalhámos muito, mas com muito gosto. Aos 16 anos também fui pedida e foi em maio. Em setembro vim aqui para os Estados Unidos, porque a minha mãe nasceu aqui nesta terra. Fui pedida pelo meu marido e foi em maio. Em setembro vim para os Estados Unidos. Minha mãe era americana, por isso tive a oportunidade de vir para cá. Isto foi em setembro. À frente, em abril, voltei aos Açores, quando nós casámos em junho, no dia 15 de junho. Já está fazendo quase 29 anos, 39 anos, desculpa. E depois, é claro, meu marido veio. Não, eu fui lá primeiro em abril, é claro, vim em outubro, ele ficou e só veio para cá, em 65, chegou aqui no dia de Natal de manhã, dia 25 de abril, em 1965. Mas quando eu fui lá, fiquei à espera da nossa primeira filha e vim para cá, onde ela nasceu em agosto, no dia 2 de agosto. E o meu marido, é claro, como já disse, chegou no dia 25 de abril e cá principiamos a vida, não foi fácil. Teve 4 anos à espera dele, mas tudo seguiu, chegou às 4 horas de manhã, sem eu esperar. Não esperava naquela altura, esperava mais tarde. Foi uma alegria muito grande, foi um bom Natal. Eu vim para aqui, já tinha 25 anos. Como a Maria Clara já disse, casámos, mas ela, para eu poder vir, ela teve que vir primeiro para a mãe dela, porque ela não era americana, a minha sogra era americana, e teve que fazer a carta de chamada a ela teve que vir para depois ficar, como diz, o cartão verde para me poder chamar. E vim ao fim de 4 anos. Quando cheguei aqui, a vida não foi fácil.
nunca tinha trabalhado para ninguém, assim, como a gente costuma dizer nos Açores, nunca tinha ganhado o dia para ninguém, trabalhava por conta do meu pai. Aqui tive que ir trabalhar, isso não foi o problema, mas não foi esse, foi a língua, ordenar as vacas e estar a começar a 1h da manhã. Estava muitas vezes a assobiar com vontade de chorar. Aconteceu, nunca chorei, mas vontade de chorar tinha. Mas depois habituei-me a esta terra, a vida encarreirou, graças a Deus, e foi bom, até a data foi bom. Temos 3 filhas, a primeira nasceu, quando eu cheguei a esta terra, ela tinha 15 meses. Depois tivemos, a seguir a nossa filha mais velha, tivemos um filho. Esse filho foi doente, começou a dar ataques com 1 mês de idade e morreu com 10 meses e meio. Foi muito doentinho. E depois temos mais 2 filhas. E agora a vida, graças a Deus, foi... Depois os meus pais, eu não podia chamar os meus pais, mas naquela altura havia aquela lei ainda que irmão podia chamar irmão. Os meus pais tinham um irmão aqui e pedia a ele então fez carta chamada ao meu pai e eles vieram ao fim de 3 anos de estar aqui. O meu pai faleceu aqui, a minha mãe também. O meu pai faleceu em 1970, foi há 31 anos. A minha mãe morreu, fez em março 1 ano. E o mais difícil da minha vida foi isso aqui, mas de resto a vida tem sido boa aqui, graças a Deus. Então, a vida está mais ou menos encarreirada. Já temos 2 netas. Já temos 2 netas, já. Uma com 7 anos e a outra com quase 8 meses. Faz domingo, 8 meses. Quando meu marido chegou, em 1965, foi o primeiro Natal que nós passámos juntos. Já não foram 2, foram 3. Já tínhamos a nossa filha. Foi um prazer muito grande e, ao mesmo tempo, fiquei assim muito surpreendida porque eu não esperava, não tive telefone. Ele disse que me ia telefonar, não tive telefone nem de São Miguel, nem tão pouco daqui. Um amigo que vinha com eles é que se ofereceu e trouxe-o para cá. E veio trazê-lo à porta, eram 4 horas da manhã. Eu acordei surpreendida, sabia quem é que ia receber. Quando ela apareceu, fiquei muito satisfeita e muito contente. E a minha filha ciumenta, porque, claro, não conhecia o pai, senão fotografias, mas com 16 meses, pois não é fácil. Mas tinha ciúmes dele naquela altura. Tinha ciúmes. Eu via, naquela altura, com um tio avô, era irmão da minha avó. E a minha irmã e o meu cunhado viviam na casa da frente. Depois fomos para uma leitaria quando ele arranjou o trabalho e lá vivemos 1 ano ou 2. E ele estava a ordenhar vacas. É claro, eu também não sabia a língua. Só quando eu vim aqui para esta terra, eu só sabia dizer please and thank you. Coca-Cola and beer. Era só o que eu sabia dizer. Mas depois andei a tomar conta de crianças e com eles aprendi. E fui aprendendo umas palavras hoje, umas palavras amanhã e fui aprendendo. E assim tirei as minhas licenças de conduzir. E assim foi, mas não foi fácil. Já se ultrapassou tudo. A ajuda de Deus, tudo é bom. Agora nós estamos cá e estamos muito bem, já está, o meu marido já está reformado e eu, claro, também me reformei. Trabalho fora, quando a minha sogra foi operada ao coração e nunca mais fui trabalhar fora. No entanto, tomei conta das minhas netas, é que tomei conta delas. E o meu marido agora o que faz é nos nossos apartamentos e quando temos algum vazio, ele vai trabalhar neles todos os dias, mas quando tem algum vazio ele trabalha neles e eu vou limpar, vou ajudar a limpar quando posso. E vamos andando assim, com a reforma, tenciono gozar um pouco mais a vida, sair mais com as nossas netas e nós os dois gozar um pouco daquilo que já trabalhamos até aqui. Também acho que temos esse dever. Se deseja ver toda a entrevista na sua completude, na sua totalidade, pode ver junto
da página da web portuguesevoices.org e lá encontra a versão total. Portanto, a versão que aqui apresentamos do nosso programa é sempre uma versão abreviada, por causa da dimensão do nosso programa, mas a versão completa todos têm acesso através desta página da web, que está ligada com a página do YouTube portuguesevoices.org. If you want to watch the full version of the interview that you just listened to and watch it, you can see it in the webpage portuguesevoices.org. And there you can find the full extensive interview because during this program we don't have the opportunity to show the full interview. Thank you very much, and I hope that you enjoyed it. E aqui chegamos ao final deste nosso programa Portuguese Voices, ou Vozes Portuguesas. Espero que tenham gostado e espero que nos possamos encontrar na próxima semana. Entretanto, ao longo da semana podem ir às páginas da internet da portuguesevoices.org e encontram o programa na sua totalidade, assim como irão encontrar também a entrevista total desta semana. E então desejo a todos de uma boa semana e nos possamos encontrar na próxima semana.